Hoje nós vamos falar de um santo que foi conhecido pelas virtudes da coragem, da fé, da justiça e por ser um santo protetor também. São Jorge, conhecido por essas virtudes que o tornaram um exemplo de força e perseverança para muitos. Famoso por sua valentia ao enfrentar um dragão, símbolo do mal, para proteger uma cidade e uma princesa. Sua fé inabalável em Deus, um exemplo para aqueles que enfrentam dificuldades e provações, como nós enfrentamos. São Jorge é considerado também e conhecido por sua justiça em defesa dos oprimidos, tornando-se um protetor dos necessitados. É invocado como protetor de soldados e escoteiros, viajantes e de diversas situações de perigo. Resistência, sua capacidade de suportar desafios, sua capacidade de enfrentar perseguições, mesmo diante da morte, onde ele demonstrou resistência. Sua fortaleza também é uma virtude que devemos olhar, considerado um exemplo de fortaleza espiritual, moral, capaz de superar os obstáculos e permanecer fiel à sua fé. E sua espiritualidade, onde representa a força da fé e a capacidade de se conectar com o divino para superar as dificuldades da vida. E vamos olhar a virtude da cavalaria, sua imagem montada num cavalo branco com uma lança reforça sua ligação com a cavalaria e as virtudes de um cavaleiro em defesa do próximo. Montado em seu cavalo branco, tornou-se exemplo de coragem, exemplo de fé, resistência e principalmente tornou-se um exemplo de perseverança na vida, de testemunhar a fé cristã sem abandonar o cristianismo, defendeu a fé cristã, morreu pela fé cristã. Vamos conhecer a história deste santo. Santo do dia, São Jorge. São Jorge nasceu em 275, na antiga região chamada Capadócia. Hoje, esta região é parte da Turquia. O pai de Jorge era militar e faleceu numa batalha. Após a morte do pai, Jorge e sua mãe, chamada Lídia, mudaram-se para a Terra Santa. Lídia era originária da Palestina. Era uma mulher que possuía instrução e muitos bens. Ela conseguiu dar ao filho Jorge uma educação esmerada. Ao atingir a adolescência, Jorge seguiu a carreira de muitos jovens da época e entrou para a carreira das armas, pois tinha um temperamento naturalmente combativo. Tanto que logo ele se tornou capitão do exército romano. Jorge tinha grandes habilidades com as armas e muita dedicação. Por causa dessas qualidades, o imperador Diocleciano deu a ele o título nobre de Conde da Capadócia. Assim, com apenas 23 anos, Jorge passou a morar na alta corte de Nicomédia. Nesse tempo, ele exerceu o cargo de tribuno militar. Quando sua mãe faleceu, Jorge recebeu a herança que lhe cabia e foi enviado para um nível mais alto ainda, a corte do imperador. Lá, porém, quando começou a ver a crueldade com que os cristãos eram tratados pelo Império Romano que ele servia, mudou seu pensamento. Ele já conhecia o cristianismo por causa da influência de sua mãe e da Igreja de Israel. Então ele deu um primeiro passo de fé. Distribuiu todos os seus bens aos pobres.
Mesmo sendo membro do alto escalão do exército, ele quis a verdadeira salvação prometida pelo Evangelho que ele já conhecia. Porém, o imperador Diocleciano tinha outros planos. Sua intenção era eliminar os cristãos. Assim, no dia em que o Senado confirmaria o decreto do imperador que autorizaria a eliminação dos cristãos, Jorge levantou-se na tribuna e se declarou espantado com esta decisão, que julgava absurda. Ele ainda disse diante de todos que os romanos é que deveriam assumir o cristianismo em suas vidas. Todos ficaram muito surpresos quando ouviram palavras como essas vindas da boca de um membro da Suprema Corte de Roma. Questionado por um cônsul sobre o porquê dessas palavras, Jorge respondeu-lhe que estava dizendo aquilo porque acreditava na verdade, e por ser esta a verdade, a defenderia a todo custo. Mas o que é a verdade? Perguntou o cônsul. Jorge respondeu: a verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós perseguis, e eu sou o servo do meu Redentor Jesus Cristo, e nele confiando me pus no meio de vós para dar testemunho da verdade. O imperador, furioso ao ver o cristianismo infiltrado no império, tentou obrigá-lo a desistir da fé cristã. Por isso, enviou-o a sessões de torturas violentas e terríveis. Assim, depois de cada tortura, Jorge era levado de volta ao imperador. Este lhe perguntava se depois da tortura abandonaria a fé cristã. Jorge, porém, reafirmava sua fé cada vez mais com mais coragem ainda. Muitos romanos, ao presenciarem esses fatos, tomaram as dores de Jorge, até mesmo a própria esposa do imperador. Aliás, mais tarde, ela se converteu à fé em Jesus Cristo. Por fim, Diocleciano, vendo que não conseguiria dissuadir Jorge de sua fé, mandou que ele fosse degolado. Era o dia 23 de abril do ano de 303. Aconteceu na cidade de Nicomédia, na Ásia Menor. Os cristãos recolheram o corpo de São Jorge e veneraram seus restos mortais como relíquias. Isso porque todo mártir, ou seja, aquele que é morto por causa da fé em Jesus Cristo, se torna santo. Mais tarde, os cristãos levaram as relíquias de São Jorge para a antiga cidade de Diospolis, onde ele crescera. Lá seu corpo foi sepultado. Anos mais tarde, o primeiro imperador cristão, chamado Constantino, conhecendo a bela história de São Jorge, mandou que fosse construído um oratório. Sua intenção era que a devoção a São Jorge se espalhasse por todo o império. Por volta do século V, já se contavam 5 igrejas dedicadas a São Jorge na capital do império no Oriente, chamada Constantinopla. Mais tarde, no vizinho país do Egito, foram construídas 4 igrejas e mais 40 conventos dedicados a São Jorge. São Jorge passou a ser venerado como sendo dos maiores santos da Igreja Católica em várias regiões, como Armênia, em Bizâncio e no Estreito de Bosforo, na Grécia. De acordo com uma lenda, São Jorge fez acampamento com sua legião romana numa região próxima a Solene, Líbia, no norte da África. Lá dizem haver um enorme dragão com asas.
O animal devora pessoas da cidade como cordeirinhos. Diziam que o hálito da terrível criatura era tão venenoso que qualquer um que se aproximasse poderia morrer por envenenamento. Com o intuito de manter a besta longe da cidade, eles ofereciam ovelhas como alimento. Ao acabarem, começaram a oferecer crianças. O sacrifício caiu então sobre a filha do rei de 14 anos, Sabra. A menina foi em direção a seu cruel destino e deixou a muralha da cidade. Ficou ali à espera da criatura. São Jorge, ao ficar sabendo da história, decidiu por fim a tudo isso. Montou seu cavalo branco e partiu para a batalha. Antes, porém, exigiu que o rei desse sua palavra, se trouxesse sua filha de volta. O rei e todo o reino se converteria ao cristianismo. O rei aceitou e deu sua palavra. Jorge então partiu para a luta com tal dragão. Depois de muita luta e oração, Jorge acertou a cabeça do dragão com sua poderosa espada, que era chamada de Ascalon. Depois São Jorge cravou sua espada debaixo da asa do dragão, num local que tinha escamas. Assim o dragão foi ferido mortalmente e caiu sem vida. São Jorge amarrou a fera e a levou arrastada até a cidade, levando consigo a princesa. Assim, São Jorge conseguiu que todas as pessoas da cidade se tornassem cristãs. O dragão simboliza a idolatria que mata inocentes e causa destruição. A idolatria é destruída pelas armas da fé. A jovem que São Jorge salvou representaria a região da qual ele combateu heresias e instalou a fé cristã. Oração a São Jorge. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo chegar. Cordas e correntes se quebrem sem ao meu corpo amarrar. São Jorge, cavaleiro corajoso, intrépido e vencedor, abre os meus caminhos. Ajuda-me a conseguir um bom emprego. Fazei com que eu seja bem visto por todos, superiores, colegas e subordinados. Que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes no meu coração, no meu lar e no meu serviço. Vela por mim e pelos meus, protegendo-nos sempre, abrindo e iluminando os nossos caminhos, ajudando-nos também a transmitir a paz, amor e harmonia a todos que nos cercam. Amém. São Jorge, rogai por nós. Ó coração imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o vosso amor. A chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os homens. Nós vos amamos infinitamente. Imprimi no nosso coração a chama do vosso coração, para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente. Ó Maria, vós que tendes um coração suave e humilde, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado. Vós sabeis que todos os homens pecam. Concedei que, por meio do vosso imaculado e materno coração, sejamos curados de toda doença espiritual. Fazei-nos contemplar sempre a bondade do vosso materno coração e nos convertamos por meio da chama do vosso coração. Assim seja. Augusta Rainha dos Céus, Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás,
nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes, para que as vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatam-no por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repeli para longe de nós o cruel inimigo, assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe de Deus, Virgem Maria, ajude-me a salvar minha alma. Mãe de Deus, Virgem Maria, ajude-me a salvar minha alma. Mãe de Deus, Virgem Maria, ajude-me a salvar a minha alma. Já rezou o rosário hoje? Vamos rezar o rosário da chama de amor do Imaculado Coração de Maria. Cada Ave Maria assim rezada tem o poder de cegar o maligno. Cada 3 Ave Marias tem o poder de libertar uma alma do purgatório. Portanto, vamos rezar. Como foi que surgiu esse rosário? Esse rosário surgiu através de uma aparição de Nosso Senhor e Nossa Senhora, que apareceram uma alma privilegiada chamada Elizabeth Kilderman, na Hungria, em 1961. Jesus Cristo e Nossa Senhora ditaram como nós rezamos nesse rosário, o rosário da chama de amor, um complemento às Ave Marias, onde nós vamos suplicar a chama de amor do Imaculado Coração de Maria para cegar o maligno e libertar almas do purgatório. Por isso, vamos rezar. É um rosário que tem muito poder, tenho rezado e tenho indicado para quem quiser rezar também. Nossa Senhora disse mais: todos os que rezarem o meu rosário receberão graças especiais. Por isso, se nós queremos graças especiais, vamos rezar. E a 12ª promessa, Nossa Senhora disse assim: aos missionários do meu Santo Rosário, prometo meu auxílio em todas as suas necessidades. Ou seja, aqueles que propagarem o rosário receberão todos os auxílios em todas as suas necessidades. Por isso, vamos rezar e vamos propagar também. E Nossa Senhora disse na 15ª promessa: a devoção ao meu rosário é um grande sinal de predestinação à glória. Por isso, vamos rezar, porque você, começando a rezar, você já é um predestinado a morar no céu. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.